semana trago-vos como é que pintei aqui esta cômoda, que é de laminado, portanto não é madeira, e neste vídeo mostro-vos o passo a passo, todos os materiais que utilizei, e espero que seja útil. Então, materiais que vão precisar: lixas, portanto folhas de lixa própria para madeira. Eu comprei duas, com grãos diferentes. Em relação ao número que vocês veem nas lixas, quanto maior for esse número, significa que o grão é muito fininho, portanto a lixa é mais suave. Eu comprei duas, então, como estava a dizer, comprei uma de 80 para lixar a primeira vez, para lixar o móvel antes de pintar, e como veem aqui o grão é muito mais grosso. E depois comprei uma mais fininha para lixar entre de mãos. Para deixar as coisas como deve ser, optei por comprar assim esta fininha, e depois já vos explico melhor e mostro-vos como é que fiz. Depois comprei um primário próprio para laminados, embora seja para azulejo e vidro, não sei o que me fez comprar este foi o dizer laminados, porque no fundo não temos madeira, não é? O móvel era laminado. E depois comprei também um esmalte interior para móveis, de interior para móveis. Portanto, uma coisa bastante básica, vá. Depois tenho aqui este pequeno instrumentozinho, esta pequena ferramenta, que já tenho há algum tempo, que serve precisamente para cortar, para colocar, para não estarmos para ser mais fácil lixar. E então eu corto um bocadinho da lixa, já vou mostrar à frente como é que funciona. Depois já tinha um rolo de lacar, portanto é este rolo com esta esponjinha assim, sem pelo, para ficar com um acabamento melhor, e um tabuleiro de pintura para colocar a tinta. Depois, aqui eu mostro-vos como é que eu utilizo então este instrumentozito, esta ferramentazinha para lixar. Portanto, eu corto à medida da largura dessa ferramenta, e depois é uma questão de encaixar, porque ele fica preso, tem ali umas partes onde se prende a lixa, assim, como estão a ver, e depois é só colocar a parte de cima. Às vezes é um bocadinho difícil, mas... e pronto, e depois então é utilizado para lixar o que precisarmos, muito mais fácil. Aqui mostro-vos o estado da cômoda, portanto, estava cheio de riscos. Ela tem alguns defeitos porque foi comprada numa zona de oportunidades, mas tinha muitos riscos, zonas em que o laminado já estava muito gasto, e portanto a pintura também serve precisamente para tapar todas estas imperfeições. Então, este primeiro processo, ou esta primeira parte, eu considero que é a parte essencial. Eu já vos mostro o estado da minha outra cômoda, de uma das que eu pintei, que é que está no meu quarto e que já foi pintada há mais tempo, e de facto na altura também lixei muito bem, porque como a superfície é muito lisinha, portanto é muito brilhante, não sei explicar, a tinta acaba por não agarrar como deve ser, e portanto lixar, fazer esta primeira etapa é importantíssimo para que depois todo o trabalho que temos a seguir de pintura não seja invalidado precisamente por este motivo, porque a tinta depois não agarra. Portanto, se a primeira camada não agarra bem, o que acontece é que depois todas as outras que meterem por cima também vão sair, porque só estão agarradas à tinta e não ao móvel, não é? E portanto, passem bastante tempo a lixar o laminado para que o primário, porque também é essencial, agarre bem e acabe por não sair ou não lascar. Depois de fazer então, de lixar todo o móvel, é a altura de dar uma boa limpeza. Não pode ficar com este pó que vocês estão aqui a ver, tem mesmo que ficar bem limpo. Eu passei 2 vezes com um pano molhado e depois com um pano seco,
porque é isso que faz com que depois, se tiver pó, a tinta não vai agarrar aí, está bem? Portanto, limpar muito bem. Depois disso, como veem aqui depois de limpo, tem bastantes riscos, portanto está bastante mais áspero, preparado para receber então o primário. Antes de passar à parte do primário, quero só mostrar-vos aqui uma das cômodas, aliás foi a primeira cômoda que eu pintei e já tem alguns anos. E as únicas, aqui esta zona está, para verem o acabamento, ficou bastante bem, só tem algumas zonas em que a tinta já está a sair e são pequenas zonas em que, ou porque batemos com alguma coisa, ou não me recordo, mas considerando o tempo e o uso que a cômoda tem, está bastante bem, bastante boa, portanto está impecável. É só uma questão de eu, lá está, tapar ali aquelas partes em que saiu um pouquinho. De resto está impecável. Então, nesta fase é basicamente passarem o primário com o rolo que eu mostrei no início do vídeo. Eu sei que há pessoas que acabam por passar à frente desta fase, mas eu, infelizmente, por experiência própria, percebo como é que ela é importante. O primário pode ter várias funções, não é só a questão de permitir para fixar melhor a tinta que coloquem por cima. Numa mesa de cabeceira que eu pintei há uns tempos atrás e que até mostrei, entretanto, no Instagram, mostrei como ela está, não usei primário, lá está, e mostrei como é que ela ficou, eu pintei de branco e a tinta branca com o tempo começou a ficar amarelada. E isto também é uma função do primário. Neste caso desta cômoda não muito, porque lá está, como não é madeira e não tem nenhum tipo de verniz, ou pelo menos que tenha sido aplicado antes, portanto não há esse problema, mas o primário também tem outra função e aqui tenho que dizer que ajuda bastante, que é uniformizar um bocadinho, por exemplo, se tiverem manchas ou se tiverem zonas danificadas, que é o caso, acaba por uniformizar melhor ali a parte do tampo. Mas é isto, o primário, apesar de acharem que não tem ali grande importância ou grande função, eu desde que comecei a ver que as coisas que pintava, que os móveis que pintava e que não utilizava, começavam a ficar feios com o tempo, amarelados essencialmente, porque eu uso muito branco, nunca mais deixei portanto, sempre que pinto qualquer coisa, uso sempre primário. Em relação à segunda fase, portanto, é dar a primeira de mão, não tem grande segredo. A única coisa que chama a atenção é que a tinta deve ser bem misturada de início, ou seja, não chega só a agitar a lata, porque muitas vezes os pigmentos precisam de ser bem misturados. Eu costumo utilizar um pau de espetada e pronto, limpo e depois reutilizo noutras situações, para misturar tinta, obviamente, mas é importante e eu já notei diferença entre só agitar a lata e utilizar e mexer bem com algum pauzinho, uma coisa do género, porque noto depois diferença na pintura, porque fica com uma melhor cobertura, portanto nota-se que fica mais opaco, tapa mais. E portanto deixo-vos aqui esta chamada de atenção, são apenas alguns minutos e depois faz toda a diferença no resultado. Então, depois de dar a primeira de mão, a fase seguinte é passar a lixa, portanto deixar secar a tinta, como é óbvio, não é? E depois usar a lixa que eu mostrei no início do vídeo, aquela que tem o grão mais fininho, ou seja, que tem um número por trás. O número da lixa tem que ser um número maior e passar ao de leve nessa de mão. Como a tinta que eu escolhi é acetinada, ela tem algum brilho e isso faz com que fique demasiado lisa, precisa ficar um bocadinho áspera
para que a segunda de mão agarre de forma, portanto, agarre melhor, não é? E depois o resultado acaba por ficar melhor e dá alguma durabilidade a essa pintura. Fiz isto, portanto, eu dei 3 de mãos no móvel, na cômoda, e passei entre de mãos, passei a lixa, portanto, entre as várias de mãos passei a lixa. Não sei se sei que podem passar isto à frente, claro, se a tinta tiver uma boa aderência. Eu aconselho a fazê-lo, não custa nada, portanto não é assim uma coisa que leve muito tempo, não é lixar como da primeira vez, e portanto acaba por ser uma coisa relativamente rápida e que depois acaba por dar mais durabilidade à peça. Em relação às gavetas, eu já vos conto as várias ideias que tive para esforrar e depois a solução mais simples que encontrei. Elas estavam um bocadinho soltas no fundo e eu simplesmente com um bocadinho de cola branca coloquei, como estão a ver aqui no vídeo, nessa zona onde precisava de prender a parte de cima da gaveta, ou melhor, o fundo da gaveta, aliás. E depois foi só colocar algum peso em cima para fazer pressão até a cola secar e resolveu limpar o estente e resolveu perfeitamente. Então, em relação à parte da frente das gavetas, nesta parte do vídeo eu só estou a pintar as laterais porque já tinha ideia de as forrar. Pensei em várias ideias. Uma delas era utilizar o piso vinílico, utilizar uma das placas ou cada uma das placas do piso vinílico para imitar madeira e simplesmente colar. Qual foi o problema? O problema é que o tamanho da placa, o maior tamanho que eu encontrei ainda não era suficiente para o tamanho da frente da gaveta e como não queria fazer remendos, portanto não ia ficar muito bem, desisti da ideia. Depois, pintar tudo branco estava fora de questão, porque para já tenho uma cômoda igual, e depois também num quarto de criança ia ficar sem personalidade, não é? Portanto, ficaria melhor qualquer coisa de padrão. Também pensei em madeira, tipo ripinhas de madeira, por exemplo, mas depois também achei que, não sei, não era muito adequado para ali. Pensei também em papel de parede, mas a questão aqui é que o papel de parede, pelo menos aquilo que eu gostei, tenho a sensação que acabava por se calhar sujar imenso. E então qual foi a opção que eu encontrei? Utilizei simplesmente toalha de mesa, daquela vendida a metro. Achei um padrão bastante simples e acabei por utilizar, achei que foi muito fácil de aplicar. Eu já vos mostro como é que apliquei. Mas penso que foi a solução ideal. Para marcar a parte da frente da gaveta na toalha, basicamente foi colocar, como estão a ver, o tampo virado ao contrário, portanto, acertei bem com a parte lateral que não foi a parte cortada e que inevitavelmente ou presumivelmente estaria direita, não é? E marquei com um lápis o formato da gaveta porque queria que ficasse mesmo, optei por não pôr para dentro nem nada disso porque acho que não ia ficar assim com um grande acabamento e pronto, para dar assim um aspecto mais perfeitinho optei por fazer assim, mesmo só na parte no limite da gaveta, do tampo da gaveta ou da frente, vá. E portanto foi só depois fazer o corte precisamente na linha onde marquei, portanto nem mais nem menos, não dei margem nem nada, deixar tudo bem cortado, bem direitinho, e depois a segunda parte era colar. Para colar, é assim, eu confesso-vos, não sei se utilizei a melhor cola, preferi usar cola branca, pelo menos porque, não sei, não tem tanto cheiro e achei que os materiais em si acho que eram, que dava perfeitamente para colar. E depois de ver o resultado com a cola seca ficou bem, portanto não notei que fosse uma má escolha. Uma coisa importante aqui é
quando deitei a cola por cima, espalhei com um pincel, porque se a toalha era fininha, portanto, se eu não espalhasse, o que ia acontecer é que iam ficar os altinhos da zona onde eu deitei cola. E além disso, queria que ficasse bem espalhado nas pontas, porque como eu não ia fazer dobra, ia ficar mesmo ali no limite, era preciso que ficasse com a cola bem espalhada. Para os puxadores, usei aqui uma solução muito simples e rápida, que foi cortar umas tiras de feltro grosso que eu tinha aqui em casa e simplesmente colei com cola quente. Portanto, não fiz furos, vamos ver se isto resulta a longo prazo. E aqui tem o resultado final.